Hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo lá no livro de Lucas, capítulo 16, do verso 20 ao verso 31, onde Jesus faz uma comparação do homem misericordioso, do homem simples, pobre, com o homem avarento, onde Deus nos alerta o que acontece com aquele que só se preocupa com festas, manjares, lazer, posição social, e não se preocupa com a eternidade. Gasta sua fortuna comendo do bom e do melhor nesta terra, mas não se preocupa aonde irá viver quando findar-se seus dias aqui na terra. Isso também aconteceu naquela época, acontece em todos os tempos, e Jesus, através de uma parábola do homem rico e de Lázaro, o homem pobre, ele explicou que quando Lázaro, o homem pobre, morreu, os anjos os levaram para o seio de Abraão, e em grande festa ele foi recebido no céu, onde ele passou a viver sua eternidade com muito prazer e muita alegria, enquanto o homem rico, que foi avarento, ignorou o pobre que estava à porta da sua casa, passando necessidades, comendo as suas migalhas, e ele foi condenado para as trevas, onde passou a sua eternidade no mundo dos mortos. E sua aflição era tão grande que ele pedia para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e passasse na língua, para que refrescasse os dias de sofrimento dele no mundo dos mortos. E Deus falou para esse homem rico no mundo dos mortos que era impossível, porque ele teve o tempo dele de ouvir sobre a salvação e sobre a eternidade, mas ele não quis ouvir. E por isso não havia uma distância muito grande que não poderia ser transpassada. Os que estavam no céu não poderiam ter ligações com os que estavam no mundo dos mortos, no mundo das trevas, e os que estavam no mundo das trevas não poderiam ter ligação com as pessoas que tinham sido salvas. Então, esse homem que está condenado ao inferno, ele pede para que Deus mande pessoas para avisarem seus irmãos que estavam vivos ainda, para que eles não caíssem no erro de usufruírem tudo do bom e do melhor na terra e esquecerem da eternidade, aonde vão passar toda o restante da linha de sua vida eterna, da sua alma, e não somente da vida física. Então ele pede para que ele seja ressuscitado, para que ele vá até os seus irmãos, onde Deus fala para ele que não é possível isso, porque havia muitos e muitos profetas falando sobre a salvação, sobre a necessidade de amar ao próximo como a si mesmo, de ser misericordioso, de aceitar a salvação que foi oferecida em sacrifício por Jesus. E mesmo com tantos profetas falando sobre isso, com tantas igrejas, com tantos pastores, padres e pessoas e discípulos de Jesus pregando a salvação, muitos não aceitavam essa palavra. E mesmo que ele ressuscitasse, ou ressuscitasse alguém do mundo dos mortos, muito menos eles iam acreditar. Então é preciso ter fé na palavra, é preciso orar, é preciso repensar os nossos valores. O que vale mais? As coisas materiais? Ignorarmos o próximo e as necessidades deles e sermos condenados para a perdição por toda a eternidade? Ou ouvir a voz dos profetas de Deus? Amém?